Tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o grupo Miguel Ribeiro Lagos, que sou eu, o Luiz Neto e o Thiago. O Thiago não Olá. pôde estar presente agora na nossa discussão, mas vamos estar aqui apresentando a parte teórica da primeira experiência, né, a parte de eletrostática. A primeira pergunta era para realizar um breve resumo sobre a história do eletromagnetismo. Então tá, o eletromagnetismo teve origem lá pelo século XIX, em 1920, quando Hans Christian descobriu que uma bússola pode ser desviada por uma corrente elétrica, estabelecendo propriedade entre elétricas e magnéticas. Isso a gente já vê aí um exemplo, uma descoberta empírica, né, que não foi uma coisa que foi experimental, totalmente experimental. Aí depois, sabendo da descoberta de Oster, o André Marie Ampère formulou uma regra para indicar a direção do campo magnético criado por um circuito elétrico. Além disso, ele descobriu que os circuitos paralelos com correntes na mesma direção se atraem e se repelem quando as correntes são contrárias. Na mesma direção se atraem e se repelem quando as correntes são contrárias. Em 1839, né, 20 anos, quase 20 anos depois do Hans Christian ter descoberto a relação eletromagnética aí com a bússola, foi definida a quantidade de eletricidade a partir da lei de Coulomb, fornecendo a primeira medida absoluta do momento magnético de ímãs e intensidade de campo magnético terrestre. Aí depois o Faraday, que até hoje é super importante, né, as descobertas dele, ele determinou que a variação do fluxo de campo magnético através de materiais condutores induz o surgimento de uma corrente elétrica. A lei de Faraday foi de extrema importância para o desenvolvimento do eletromagnetismo e é usada muito até os dias de hoje, uma vez que ela revela a existência de uma relação direta entre fenômenos elétricos e magnéticos. E depois, mais tarde, em 1865, James Clerk Maxwell previu que as ondas magnéticas possuem a velocidade da luz e conseguiu unificar várias outras leis nas leis de Maxwell. E nessas leis determinam que a força entre cargas pontuais é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Isso daí é a força elétrica, né? Não existem monopolos magnéticos, são sempre dipolos. E um campo elétrico variável ou uma corrente elétrica podem se criar um campo magnético. Aí, por fim, Hertz provou a existência das ondas eletromagnéticas. Então, é muito interessante, o Google pode até concordar comigo e eu discordar, que o Google Luiz, né, que tudo isso, todos esses descobrimentos vieram a partir de uma observação que pôde vir a ser desenvolvida mais para frente, né? Não é mesmo? Com certeza, essa aí é a base de todo o eletromagnetismo. A gente vai ver aí nos outros tópicos que a gente vai abordar que essas descobertas, todas elas vão servir de base para teorias mais avançadas, que são, assim, a base da tecnologia de hoje em dia. Bom, então a segunda pergunta que foi nos dada era para explicar os detalhes sobre a invenção da lâmpada elétrica. Então, a lâmpada elétrica foi o processo da invenção da lâmpada elétrica, né, foi um processo que durou muitos anos, teve a contribuição de vários cientistas. Mas foi apenas em 1879 que Thomas Edison, né, criou a primeira lâmpada funcional do mundo. O objetivo dele era criar uma lâmpada incandescente que durasse alguns minutos, utilizando o próprio princípio da resistividade e um filamento para encandecer após uma corrente elétrica ser aplicada a ele, como a gente veio fazer com grafite nos nossos laboratórios. E É os principais importante. desafios era evitar a oxidação do filamento, era evitar a oxidação do filamento e achar um filamento resistente para solucionar o problema. Foi necessário encapsular o fio, uma estrutura de vidro e utilizar uma bomba Sprinkle e retirar o ar do ambiente. Assim, foi possível criar um vácuo necessário para evitar a oxidação. Foram várias tentativas e foi possível criar uma lâmpada capaz de produzir 10 minutos de iluminação. Porém, isso não era suficiente para uma lâmpada comercial, né? Então, foi a utilização do fio carbonizado de algodão e bambu que a lâmpada elétrica que conhecemos hoje foi finalmente criada, que era capaz de fornecer 48 horas de iluminação. Então, vemos aí que a ciência vai sempre se desenvolvendo, sempre vão pegando ideias anteriores para
para fazer com que ela seja mais aplicável, tanto comercialmente como na vida das pessoas. É isso, né? Porque você vê que antes já tinham feito uma lâmpada que durasse alguns segundos, né? O Edison fez uma que durasse alguns minutos, ou seja, fez essa tecnologia ser útil, né? Não adianta nada a lâmpada você provocar luz ali por alguns segundinhos, isso não tinha utilidade. Aí, assim, o desenvolvimento ele faz com que novas tecnologias sejam realmente tenham uso no nosso dia a dia, né? Exatamente. Bom, a terceira pergunta era como foram descobertos os raios catódicos? E foi o seguinte: em 1938, Michael Faraday, de novo, realizou um experimento em gases rarefeitos em um tubo. Desculpa, realizou um experimento em gases rarefeitos em um tubo sendo submetidos a uma diferença de potencial. E ele percebeu que existe uma corrente passando pelos gases do tubo, iniciando assim o descobrimento dos raios catódicos. Porém, devido aos conhecimentos da época, Faraday não foi capaz de dar sequência ao experimento. Então, apenas 1875, mais de 30 anos depois, que Crookes deu a continuidade na pesquisa de Faraday. Ele realizou o experimento de Faraday em um tubo curvo e percebeu a luminescência esverdeada que era gerada no fim do tubo. Ele determinou que essa luminescência era uma radiação emitida pelo cátodo, mas não foi capaz de determinar sua origem. Foi só em 1897 que Thomson realizou novos experimentos e foi determinado os raios catódicos. Eram feixes de linha reta, que eram raios catódicos, eram feixes de linha reta que possuem massa e podem ser desviados por um campo elétrico, sendo possível determinar que eram cargas negativas e que foram denominadas de elétron. Thomson determinou que a razão entre a massa e a carga do elétron é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 11, então um número muito pequeno, de coulombs por quilo. Aí a gente vê mais uma vez uma descoberta sendo ajudada, né, tendo a contribuição de vários cientistas super importantes e que, mesmo que um não tenha capacidade ou não tenha conhecimento na época disponível para desenvolver, para chegar à conclusão final, os subsequentes foram pegando as informações dos anteriores e para poder chegar à conclusão final aí, que foi a que o Thomson realizou no seu modelo atômico. Bom, pode falar. Isso mesmo. Não, eu vou comentar no seguinte, que a gente vai continuar falando aí sobre os raios na próxima. Tudo bem. Então tá, né? Quais foram as bases mentais e teóricas que usou o Thomson para criar seu modelo atômico, né? Que é o modelo atômico que determinou a razão entre massa e a carga do elétron. Então, o modelo atômico de Thomson foi criado na base de experimentos dos raios catódicos. Foi um modelo totalmente experimental, né? Deixa eu tirar a setinha. O resultado do experimento mostrou que, ao se aplicar um campo elétrico, os feixes de luz se deslocam em direção do polo positivo. Logo, as partículas de luz tinham natureza negativa. Obviamente, né, pela regra de atração dos opostos, o polo positivo é atraído pelo polo negativo, e o polo positivo e o polo negativo se atraem. Se fossem polos iguais, seriam repelidos. Outra base teórica que Thomson utilizou para a criação do seu modelo era que toda a matéria era neutra. Dessa forma, a carga negativa dos elétrons era compensada por uma carga positiva. Isso daí era o modelo de Thomson. Desculpa. E chegou à conclusão ajudou na descoberta dos raios catódicos. Eu ia comentar antes. Sim. O que eu ia comentar é isso, né? A combinação assim, de uma base experimental e teórica. Ele vê ali no experimento dele que os feixes estão se comportando ali de uma maneira assim, diferente, né? Eles estão sendo atraídos pelas cargas positivas, e aí com isso ele consegue combinar com já a teoria dos passadas, então que essas partículas do feixe elas tinham carga negativa, e além disso quando ele monta o modelo dele, ele sabe que as partículas elas não vão ser somente negativas, vão ter uma parte negativa, né, que são os elétrons, e positiva, que vai ser o núcleo. Por causa dessa teoria, né, que toda a matéria tinha uma carga neutra. Então,
achei bem interessante essa questão de como o conhecimento experimental se combina com o teórico para formar novos conhecimentos. Pois é, eu também acho muito interessante, até porque a gente pode levar lá na primeira pergunta, né? Que dessa vez foi ao contrário, né? Primeiro ele tinha, por exemplo, uma hipótese que foi comprovada ou não cientificamente. Que não foi como foram ali lá atrás o resumo da história do eletromagnetismo, né? É que o Hans Fischer, né, descobriu que uma bússola pode ser desviada com uma corrente elétrica. E acho tanto essa inversão de ordem, né? Às vezes a pessoa vai ter uma teoria que vai ser comprovada na prática, ou ela vai fazer uma observação e depois vai tentar a teoria por trás para explicar o que foi, o que aconteceu. Aí a quinta pergunta era para explicar aí com detalhes e desenho as equações dos experimentos da gota de Millikan, que aí o Luiz vai estar explicando esse desenho. Então, a gente vê aqui no desenho mais ou menos o sistema que Millikan usou na época. O sistema, ele é, assim, na teoria, assim, ele é bem simples. O que o Millikan fazia? Ele tinha um borrifador, que ele borrifava gotas de óleo. Essas gotas de óleo, elas eram energizadas negativamente, e elas então caíam por um orifício que ficava no meio ali do sistema. E então o Millikan ele ficava observando as gotas caindo por um microscópio e media a velocidade com que elas caíam. Mas além disso, ele tinha uma placa carregada positivamente que ele poderia acionar e desativar. Então o que ele fazia era ele deixava a gota cair, calculava, media a velocidade que ela caía. Depois, quando ele acionava a placa, a força elétrica que gerava entre a gota que tinha carga negativa e a placa com carga positiva fazia com que a gota voltasse. Antes ela estava caindo, agora ela subia. E aí ele ficava então fazendo ela cair, subir, cair, subir. E aí, medindo assim muitas vezes, ele começou a concluir, né, ter conclusões de qual era se a carga era quantizável e se sim, qual era a carga mínima, né, do elétron. Pois é, aí ele chegou, após medir essa velocidade, né, diversas vezes, ele foi capaz de estimar a carga de um elétron, né, utilizando a fórmula a seguir, né, e ele chegou à conclusão que a carga do elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Uma coisa interessante é que, mesmo hoje em dia, assim, com formas mais precisas de medida, esse valor ele se aproxima muito do valor que temos hoje em dia. Assim, se eu não me engano, o valor que a gente tem atualmente é 1,6003. Então, assim, ele conseguiu fazer uma medida assim, bem exata assim, por um sistema bem simples. Pois é, e aí que foi esse sistema simples sendo utilizado, né, diversas vezes, você vai reduzindo ao máximo o erro, né? Vai ser somente aí um erro humano que vai ser capaz de mostrar essa diferença aí, um erro de medida. Aí a sexta questão, né, era para explicar com detalhes o experimento de Stern-Gerlach, né, que foi em 1922. O experimento dele tinha o objetivo de verificar a quantização do momento angular intrínseco das partículas, né? O experimento se resumia em um forno que aquecia os átomos de prata, que então deixava o forno em forma de feixe, e ao entrar um campo magnético, né, formado por um dipolo magnético, se esperava que os dois feixes atingissem alturas diferentes em uma placa. Essa separação, causada pelo deslocamento vertical, provou que o momento angular de rotação das partículas era quantizado, e ele poderia assumir dois valores. Esse experimento foi grande passo para a física quântica e para o entendimento do spin dos elétrons. Aí, na questão 7, né? A não ser que você deseja completar alguma coisa aí sobre o experimento de Stern-Gerlach? Não só isso mesmo, que nas placas, né, quando os feixes atingiam
a placa, você podia ver que eles atingiam em duas partes, né? Uma parte com deslocamento positivo e a outra com deslocamento negativo. Então, assim, ele não, na época, não sabia muito bem exatamente o que causava, com certeza, esse deslocamento, mas isso foi base, assim, para o entendimento da física quântica, porque mais tarde se descobriu, assim, pesquisando mais a fundo, a questão do spin do elétron e tal. Então, podendo aí isso aí. Trazer passos, né, importantes para a física quântica, né? Bom, a sétima pergunta, né, era quem foi César Lattes e quais foram suas contribuições, né, para a física de partículas. Então, Cesare Mansueto Giulio Lattes, né, que seria o nome completo dele na minha linguagem, né, na minha fala, né, como um belo falador, como fluente em italiano, é mais comumente conhecido como César Lattes, nasceu em Curitiba em 1924. Ele foi um dos co-distribuidores, né, do Meson Pi. Apesar de sua grande contribuição, sendo principal pesquisador, o prêmio Nobel da sua descoberta foi apenas concedido a Cecil Powell, uma vez que na época o prêmio era apenas concedido ao líder do grupo de pesquisa. Então, mesmo ele sendo super importante, não chegou a ter o reconhecimento merecido, né? A maior contribuição de Lattes para a física de partículas está relacionada com como os núcleos dos átomos se mantinham unidos, uma vez que os prótons que os compõem têm a carga de mesma natureza, né, positiva, eles deviam se repelir. E dessa forma eles deviam se repelir, né? Responder à questão, César Lattes se uniu ao grupo de pesquisa de Powell, né, que era o líder do grupo, e que precisava através de detecção de raios cósmicos utilizados placas fotográficas revestidas por uma camada de emulsão nuclear. Após Lattes levar o experimento para Chakaltaya, foi se evidenciado que pelas marcas deixadas nas emulsões existência no Meson Pi, uma partícula teorizada por Yukusa e que então seria responsável por manter o núcleo unido, né? Que vai aí meio que, quando você vê o núcleo de partículas positivas, você teria que as cargas positivas se repeliriam e não manteriam ali um núcleo bem formado. Então, é mais ou menos isso que foi explicado pelo César Lattes, né, e pelo grupo de pesquisa do Powell, mas com grande contribuição do Lattes. Uma coisa que eu acho importante notar aí é, mais uma vez, aquilo que a gente já comentou, né? Por exemplo, essa partícula, o Meson Pi, ele tinha sido teorizado pelo Yukawa. Só que é isso, ela só tinha sido teorizada, não tinha nenhum comprovamento assim, experimental. E você vê assim, que anos depois descobrem aí, assim, evidenciam, né, a existência dela. Consegue ser demonstrado, né, experimentalmente. Uma coisa interessante também é que agora eu esqueci qual é o nome da montanha, mas só justificar por que ele foi até lá. Só justificar, ele foi para Chakaltaya porque lá era um ponto muito alto, em que é um dos pontos que você mais você tem a maior influência desses raios cósmicos do planeta, então por isso que ele levou até lá, e só por causa disso ele conseguiu ver na camada de emulsão nuclear as marcas assim que eram dessas partículas que antes elas não pareciam muito, porque você não tinha esses raios cósmicos tão fortes no lugar onde eles pesquisavam antes, que se não me engano era na Inglaterra. Bom, então foi pedido aí questão número 8, né? Para explicar com detalhes como funciona o LHC, né? Que é Large Hadron Collider. Então, o LHC é o maior acelerador de partículas do mundo e foi projetado para criar colisões com energia tão altas que seriam próximas às ocorridas no Big Bang. O acelerador de partículas foi construído abaixo dos Alpes, próximo à cidade de Genebra, e conta com um tubo circular de aproximadamente 27 quilômetros de circunferência, muito extenso.
tudo isso feito também debaixo da terra, né? Para se por algum acaso existe uma catástrofe ou alguma coisa assim, a terra vai ajudar a amenizar os danos causados, né? E para iniciar seu processo de aceleração, são bombardeadas moléculas de hidrogênio que se retiram seus elétrons. E essas partículas, então, são equivalentes aos prótons, que por terem carga positiva, podem ser facilmente acelerados a partir da influência de um campo elétrico. A seguir, os prótons são separados em quatro grupos que percorrem tubos diferentes dentro do booster, que com a ajuda de ímãs elétricos superpotentes e uma pulsação de um campo elétrico, os prótons são acelerados dentro do booster para então poderem seguir para o síncroton de prótons. E nesses síncroton de prótons, eles são ainda mais acelerados e chegam a uma velocidade muito próxima à velocidade da luz, que esse então é o ponto de transição. A partir desse ponto, né, que é o ponto de transição, as partículas não podem mais ser aceleradas, uma vez que a energia excedente, e por isso a energia excedente é então manifestada no aumento de massa dos prótons. Após o síncroton, os prótons seguem para o supersíncroton, que é onde eles passam pelo mesmo processo, só que em maior escala, até alcançar a energia necessária para serem liberadas, enfim, ao grande colisor de Hadrons, né, que é o Large Hadron Collider, o LHC. Que ao entrarem nesse local, né, a parte do grupo de elétrons dará voltas no sentido horário, assim, enquanto a outra parte daria no sentido contrário em um tubo diferente. O LHC conta com pontos em que esses tubos se interseccionam, e são nesses pontos que as partículas que estão sendo extremamente aceleradas vão se colidir. A energia gerada por essas colisões são de magnitude similar às acontecidas no Big Bang. Dessa forma, com a ajuda de computadores, cientistas buscam entender mais sobre a origem do universo, a partir desses dados gerados pelo LHC, né? E aí, de novo, a gente pode ver que foi teorizado essa história do Big Bang, e hoje a gente pode ter a capacidade científica de estar fazendo estudos que ainda não tem uma comprovação de 100%, mas você poder fazer estudo para chegar a uma comprovação experimental do que aconteceu da origem do universo, né? Sim, sim, muito interessante da gente conseguir, assim, tentar reproduzir algo que aconteceu bilhões de anos atrás, né? Exatamente. E dessa forma, né, poder tirar conclusões de extrema importância até hoje em dia, né? Não só de coisas antigas, mas de expansão do universo e coisas do gênero, assim. Então, a oitava pergunta, né, era para descrever os tipos de pilha existentes e os seus princípios de funcionamento, né, e para usar equações para exemplificar as reações químicas. Então, selecionei aí três pilhas diferentes, né? São as pilhas secas de Leclanché, que é uma pilha que constitui em um envoltório de zinco que é separado por um de papel poroso e por uma barra central de grafite. A barra central, né, de grafite é envolvida por um dióxido de manganês, carvão em pó e por uma pasta úmida, que contém cloreto de amônio, cloreto de zinco e água. Dessa forma, o ânodo da pilha fica sendo o zinco e o cátodo, o grafite, e os elétrons são conduzidos para o dióxido de manganês. Então, aí a gente tem a semi-reação do ânodo, né, que seria o zinco, a semi-reação do cátodo e a reação global, né, juntando as duas reações. Temos também as pilhas alcalinas, né, que são as pilhas tradicionais, inclusive posso tirar um aqui do meu fone de ouvido. Seriam essas pilhas aqui, pilhas alcalinas, tanto tá bem escrito aqui, ó. Não sei se dá para ver. Aí. Alkaline. Que são as pilhas possuem funcionamento parecido com as pilhas secas de Leclanché. Só que com uma diferença na utilização de uma base forte, normalmente sendo hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, no lugar do que eles são substituídos, né? São substitutos do cloreto de amônio, que é um sal ácido. Dessa forma, as pilhas alcalinas são capazes de ofertar uma maior durabilidade, que como a gente volta lá para o descobrimento da lâmpada. Não adianta nada você ter uma pilha que fornece energia, mas, por exemplo, eu tenho que ficar trocando essa pilha do fone
diariamente ou uma vez a cada um período muito curto de tempo e não serve para nada. Além de causar, essas pilhas não são recarregáveis, se eu não me engano, essa aqui não é. Então, gasto de lixo muito grande. Aí temos também a semi-reação do ânodo, a semi-reação do cátodo e a reação global. Então, o mesmo ânodo é o mesmo, o cátodo. A gente vai ter uma diferenciação e a reação global seria a união das duas, né? Então, e por fim, temos as pilhas de lítio ou dióxido de manganês. Nesse tipo de pilha, o ânodo utilizado é o lítio. Então, a gente já tem uma alteração no lítio, no ânodo, né? Ele passa de zinco para o lítio. E o cátodo é o dióxido de manganês, que também não era utilizado aqui nas pilhas alcalinas, mas não que eram utilizadas nas duas pilhas, mas o eletróleo é uma solução salina. Então, a gente tem aí a reação do ânodo, a reação do cátodo e a reação global dessas pilhas. Você tem algum comentário? O que eu acho legal das pilhas é que muitas vezes, eu pelo menos tinha essa impressão antigamente, antes de estudar um pouco mais sobre elas, era que era algo assim muito difícil, né? Mas você olha assim, você estuda mais assim quais são os componentes, você vê assim que você pode fazer uma pilha muito facilmente. Por exemplo, a gente fez um experimento agora de fazer a nossa pilha, a gente conseguiu fazer uma pilha assim com só usando cobre, que a gente pegou fios, né? O de lítio a gente pegou ali um pedacinho de lítio, aí com isso pode ser daí... lítio, pode ser zinco, por exemplo, né? Sim, você tem uma diversidade aí que você pode usar, né? Uhum. Água, sal para fazer uma podsalina e pronto, você consegue fazer isso, uma corrente elétrica, você pode... Claro, você não vai carregar o seu fone de ouvido, né, com isso, mas assim, você já pode acender um LEDzinho. brincar, assim, acender o LED ou o que for, assim, uma Mexer coisinha motor, assim, alguma coisa divertida. assim, né? É. Pois é. E por fim, né, foi pedido para a gente explicar sobre as baterias de ferro e as vantagens e desvantagens dessa tecnologia. Então, primeiro, né, uma bateria de ferro é utilizada, é capaz de se adaptar à forma mais segura ao ambiente em que ela está sendo utilizada. Então, isso daí é uma vantagem extremamente importante, principalmente em ambientes que você tem contato humano direto, né? Para não acontecer uma catástrofe que, mesmo sendo coisas fáceis, quando a gente está mexendo com energia, né, com eletromagnetismo em larga escala, sempre pode ser alguma coisa, uma carga elétrica muito grande, é sempre perigoso, pode sempre ser algo perigoso. E além disso, as baterias de ferro elas oferecem uma possibilidade de gerenciar o fluxo de energia e a taxa de armazenamento de maneira bem sensível. Então, você consegue usar para os meios e para as quantidades que vão ser realmente utilizadas, vão ser realmente demandadas. Por não requererem processo de resfriamento, as baterias de ferro são mais fáceis a serem instaladas e mantidas. O tempo de descarga desse tipo de bateria é medido de acordo com a quantidade de elétrons líquidos disponíveis e não pela quantidade de baterias disponíveis. Então, independente aí da quantidade de bateria, o tempo de descarga dele vai ser igual. Então, você precisa, isso daí pode ser até uma desvantagem, mas precisa ser muito bem controlado. Algum comentário final? Porque essa aqui seria a nossa última pergunta, né? Depois temos aqui uma bibliografia, né, do que foi utilizado. Você está mutado. Deixa eu te desmutar aqui. Não sei se fui eu que fiz isso. Não, pronto, Pronto. eu me desmontei aqui. Não, o meu único comentário é que é muito importante, assim, prestar atenção nessas tecnologias que são melhores para o meio ambiente, né? Visto assim que a gente tem que ter uma responsabilidade cada vez maior com o meio ambiente aí, preservar a natureza. Então, você ter uma bateria aí que você consegue controlar o fluxo, esse tipo de coisa, tudo isso contribui para você ter um desperdício menor e assim a gente ter uma responsabilidade maior e assim ter um futuro, né? É exatamente isso. Mas a gente encerra aqui a nossa apresentação. Fica um obrigado aí pela atenção. E vamos voltar aqui para o primeiro slide, né? Que tem o nome do. Ai, caramba, tô meio
uma descarga elétrica aqui do meu computador nas minhas mãos. Temos aqui os integrantes do grupo, né? O Thiago novamente não pôde comparecer hoje, mas ele participou aí tanto da parte teórica quanto da parte experimental. Muito obrigado e até a próxima. Aqui.